Fala pessoal, Rafael do Mercado Educação para mais uma entrevista aí com personalidades da educação básica. Dessa vez, uma honra, professor Idelfrânio Moreira. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rafael? Legal, professor. A gente vai falar sobre tecnologia, sobre inovação, que é a sua expertise, que é o que você cuida aí dentro do SAS. Mas antes, eu sempre gosto de fazer ali um pontapé inicial, que é quem é o professor Idelfrânio e qual que é a experiência do professor em educação. Se já é chamado de professor, eu imagino que tem coisa aí, hein? Conta pra gente. Bacana. Rafael, eu vou fazer 50 anos ano que vem e eu estou dentro de escola desde os 2 anos de idade. Porque no Ceará tem uma coisa que se você for aluno de Olimpíada e chegar ali numa medalhinha, terminou a terceira série do ensino médio, no outro ano você só não vira professor se você não quiser, porque a oportunidade elas têm. Então, eu estou vivendo escola desde que eu entrei a primeira vez para estudar, não saí mais. É, tive a experiência de trabalhar como professor, sou professor de física, trabalhei no Colégio Ari de Sá, que dá origem ao sistema SAS, praticamente desde quando a escola começou. Tive a oportunidade de trabalhar depois em gestão e chegando até a direção de escola. Né? E hoje, a partir de 2020, estou no SAS. Em paralelo à escola, eu estou trabalhando com tecnologia desde que o primeiro computador entrou em escola na década de 90. Então, na época em que para você achar uma homepage, que era assim que se chamava, você comprava a revistinha na banca de revista e tinha lá a classificação, os 10 melhores sites de educação. Aí saía lá o URL, http, dois pontos, barra, barra, e acredite ou não, eu tive uma homepage listada ali. Então, desde a década de 90, eu venho quebrando cabeça com essas coisas. E a partir de 2009, eu criei ali uma jornada paralela com a vivência de escola, que foi a produção de conteúdo digital. Então, a partir de 2009, a gente teve ali dois eventos importantes. O Enem virou Exame Nacional de Ensino Médio, com essa magnitude que ganhou, e nós passamos a ter uma banda larga no Brasil que permitia você assistir a um vídeo de ponta a ponta. Eu não sei nem se você tem idade para isso que eu vou dizer, mas quando o YouTube começou aqui no Brasil, você escolhia um vídeo, dava play e tinha que dar pausa imediatamente e esperar pacientemente que a barrinha de progresso andasse, pelo menos até a metade, porque senão você não conseguia assistir um vídeo por inteiro. Então, nessa época, Peguei um eu criei, pouquinho. eu criei ali o que deve ter sido, não vou dizer o primeiro, mas um dos primeiros canais de videoaula de física do Ceará. O que me levou a andar aí pelo Google, pelo YouTube, com várias edtechs, várias startups de educação. Então, venho correndo aí durante todo esse tempo. E para fechar a expertise, eu sou casado com uma educadora e eu sou pai de 4 filhos. Um está terminando a universidade, o outro está no meio da universidade, uma está pirando que vai fazer o Enem daqui a pouco, e o outro está às portas de entrar no ensino médio, está aí nessa geração Z abençoada que tem feito a gente quebrar tanta cabeça dos nativos digitais. Ou seja, eu vivo esse negócio 24 horas por dia há muitos anos. Respira educação em casa, respira educação no trabalho, respira educação com os amigos, é o tempo todo, então. Respirando educação. Muito bom. Legal. Vamos entender um pouco da sua perspectiva a respeito de inovação, a respeito de uma série de mudanças que aconteceram na escola. Para isso, eu preparei uma abertura para a gente conseguir contextualizar a nossa conversa. Eu vou ler essa abertura aqui, professor, e depois eu já vou puxar a primeira pergunta para a gente conseguir dar andamento aqui na nossa conversa. Mas vamos lá. Professor, acredito que nunca antes tratamos uma diversidade de inovações no ensino ao mesmo tempo, como tem se discutido agora. A educação tradicional, que já vinha consistentemente sendo questionada em sua forma de ensinar e aprender, colidiu com a ocorrência recente de uma pandemia que culminou em uma aceleração tecnológica incorporada à rotina escolar às pressas. As crianças internadas em suas casas em decorrência do isolamento desenvolveram uma série de complicações relacionadas à saúde emocional e social, consequentemente gerou para a escola uma nova adversidade no período do retorno escolar. Como se não bastasse o desafio de equilibrar um ensino mais adaptado às gerações atuais, com um modelo tecnológico que pudesse equilibrar a saúde emocional dos alunos, tivemos também o recente lançamento do Chat GPT, o que muitos acreditam ser a ponta de uma grande revolução da inteligência artificial
que impactará inúmeros setores, em especial o educacional. Então, eu trouxe aqui uma abertura e de cara vou puxar a minha primeira pergunta, que é: bom, dado esse cenário aí, nós sabemos que as escolas tiveram grandes desafios no período aí que sucedeu a pandemia. Entre eles, eu vejo assim com uma significativa preocupação o déficit de aprendizado e os atributos sociais desses alunos ali, como insegurança, saúde mental. Eu queria entender como a escola enxergou esses desafios e o que foi necessário incorporar aí na rotina da escola para que esses problemas fossem solucionados ou ao menos amenizados. Muito bem. Começou fácil, hein? Se, se for numa crescente aqui, a entrevista, eu quero ver como é que vai ser a pergunta final. Rafael, veja, mas você começou bem, fazendo um apanhado importante do que a gente está vivendo nas escolas, e eu acho que eu vou começar te contando uma coisa. No time que eu participo hoje dentro do SAS, a gente tem, faz parte do escopo, principalmente, visitar as escolas parceiras pelo Brasil inteiro. E a gente tem um recorte muito interessante, porque a gente tem mais de 1.200 escolas em todos os estados, no Distrito Federal, em todas as regiões do país. Então, a gente tem vivido a realidade das escolas o tempo inteiro. E eu vou começar te contando uma historinha para poder dar a minha resposta. Você Perfeito. sabe que nós temos alunos que hoje, agora, neste dia que nós estamos conversando aqui, já setembro de 2023, que ainda usam permanentemente a máscara. E alunos que, Nossa. inclusive, justificam na escola que adotaram a máscara como uma peça de roupa, que prepararam máscaras personalizadas com bolsinha para transportar e tudo mais, porque incorporaram isso como parte da vestimenta deles. Alunos que ainda têm medo por conta de tudo que passou, e alunos que, isso, testemunhos que eu vi em escola, tá? Alunos que dizem: eu descobri na pandemia que eu sou feio, que eu sou feia, então eu incorporei a máscara. Daí, veja a expressão que você está fazendo. Você veio preparado, não disse nada que a gente não sabe, que a gente não esteja vivendo, mas veja em que ponto a coisa chega. Daí, o que é que isso significa? Nós fizemos uma série de ações durante a pandemia e no retorno presencial das escolas, e houve uma oportunidade, já ali no retorno presencial das escolas, no ano passado, em 2022, em que nós trouxemos uma profissional de psicologia e coube a mim conduzir ali a conversa com ela, mediando na interação online com as escolas. E num determinado momento, surgiu uma fala de que as escolas elas não retomaram. Muita gente ficou falando isso. Agora pronto, nós já podemos retomar. E veja, retomar é se a gente der um pause aqui, for fazer uma outra coisa e voltarmos de onde paramos nas mesmas condições. As escolas não retomaram. As escolas tiveram que recomeçar. Nós não somos as mesmas pessoas de antes da pandemia, nem as crianças e nem os adultos. A educação não é mais do mesmo jeito. Então, a pandemia ela veio para acelerar uma percepção de uma série de coisas que já vinham acontecendo por conta da geração Z, por conta dos nativos digitais, por conta do século XXI, por conta do acesso à tecnologia. Então, essas coisas elas vinham escalando. A pandemia veio para, definitivamente, se tinha alguém ainda achando que determinadas coisas eram opcionais, que podiam ser deixadas para depois, em definitivo. Quer ver uma coisa básica? A gente já vinha falando antes de novo ensino médio, por exemplo. E aí o novo ensino médio traz a importância do projeto de vida, com ele a importância da aprendizagem socioemocional. Mas a gente sabe como é que são as mudanças, a implementação. Aí veja, tem como eu recomeçar a escola pós-pandemia sem socioemocional? Isso absolutamente não é mais prerrogativa. E aí a gente está falando, se a sua escola é uma escola confessional, que sempre olhou para a formação humana, a formação integral, sempre teve socioemocional, para quem não é novidade. Ou se você tem uma escola que busca resultado, que foca na busca de resultado, de aprovação, de Olimpíada, colocou todo mundo na mesma página em relação a isso.
A gente sempre quis em educação que a família estivesse dentro da escola, que a família participasse. E se a família, as famílias que não entendiam isso, ou que não sabiam como fazer, na pandemia Passaram a tiveram que entender. aprender, entender a importância. Então, vou usar uma fala que o meu pai fez. Meu pai disse assim: olha, isso é um negócio tão louco que a gente está vivendo, que até quem ficou bem, ficou ruim na pandemia. Porque quem é que ficou bem? Quem pôde se proteger, quem não teve perda de renda, quem conseguiu manter sua saúde, quem de repente não teve ali uma pessoa muito próxima que ficou muito doente ou que perdeu uma pessoa, mas ficou trancado dentro de casa. Os meus pais ficaram assim. Chegou uma hora que eles não ficaram bem. Então, acho que essa frase ela diz muita coisa. Até quem ficou bem, ficou ruim. E aí, Sem dúvida. falando agora de dentro da escola, nós ficamos com a obrigação da recomposição de aprendizagem. Aí vamos somar tudo, né? Eu tenho um gap geracional, porque eu tenho todos os professores da educação básica do Brasil nascidos no século XX e todos os alunos nascidos no século XXI. Isso é um problema para a gente lidar, o gap geracional. No meu tempo, papai dizia: sente na primeira fila, respeite seus professores, faça tudo que ele mandar e só me traga 10 para casa. Hoje, se eu quiser a mesma coisa do meu mais novo, com 14 anos, eu não posso falar do mesmo jeito. Porque ele vai questionar, ele vai querer fazer de outra forma. Ele vai dizer que não tem a mesma importância. Então, como é que eu entendo o gap geracional? Comunicação. Qual é a forma de comunicar? Isso é um ponto. E aí vem a necessidade de incorporar as tecnologias. Pensa comigo. Quando eu tinha a idade do meu mais novo, com 14 anos, como é que eu tinha acesso à educação? Presencial, síncrono, com a minha turma, na presença do professor. Como é que eu estudava? Em casa com o livro da escola, no meu caso, no ano que o papai tinha condições de comprar. Se eu aprendesse bem nessas condições, vinha a nota na prova. Se não, eu estava complicado. Aí hoje, o que é que a nova geração tem? Tem dispositivo mobile na mão. Isso aqui, Disponível para mim, 24 horas. 24 horas. Agora me diga, não é uma ferramenta extraordinária? Sem dúvida. Ela é extraordinária para mim e para você, que nascemos numa era antes do digital. Então, quando isso aqui apareceu, isso aqui turbinou coisas que a gente era capaz de fazer e resolveu dores que nós não éramos capazes de resolver. Essa tecnologia, para nós, antes do século XXI, ela é analgésico e vitamina. Ela turbina as coisas e ela resolve dores. Mas para os nascidos no século XXI, os nativos digitais, isso aqui é doce. Para eles, isso aqui é entretenimento. Então, a gente quer transformar numa ferramenta de educação e eles não têm essa mesma percepção. Eu acho que o somatório dessas coisas aí diz os desafios que a escola, nós educadores, nós pais, temos enfrentado no pré e no pós-pandemia. Então, vamos dizer, no século XXI, do jeito que ele está andando até aqui. E repare que eu não toquei na sua última fala, que foi o do chat GPT. Eu acho que a gente vai escalar a conversa para chegar num tópico só disso aí. Com certeza, vamos chegar lá. E então ficou claro para mim que o retorno foi um pouco diferente para a escola e bem diferente para os alunos, é, e para os pais, né? Para os pais foi uma coisa, para os alunos foi outra, e para a escola foi outra, né? Acho que os pais que eles tiveram que se adaptar àquela rotina de ajudar os filhos que passaram muito tempo de repente ali em isolamento, e a escola que pegou eventualmente os alunos com déficit de aprendizagem e esse déficit social também. Então, imagino que para a escola tenha sido, de fato, ali um grande desafio. Mas e tecnologicamente falando, o que que você vê de bastante diferença, assim, no pré e no pós? Porque a gente sabe que a digitalização ela já vinha acontecendo, mas ali nos passos de tartaruga, e de repente foi obrigado a fazer da noite para o dia o negócio acontecer. E aí, todas essas mudanças, o que que você acredita que tinha, que não tinha, e que passou a ter e que não tem como mais a gente ficar sem? Como que está essa educação híbrida no seu ponto de vista? Tá? Eu acho que tem aspectos diferentes aqui que a gente pode comentar. Eu vou começar comentando o lado do executivo de uma grande companhia de educação, uma plataforma de educação.
ficou muito evidente que o valor que uma plataforma de educação tem. Uma plataforma mesmo, um site que você entra, que faz o login, que tem acesso à ferramenta, que pode acessar para um aplicativo. E aí eu vou fazer referência de novo, como eu acabei de falar, de como que era antigamente. No tempo em que você tinha, e eu vou falar assim, entendo o que eu vou dizer, só livro. No tempo que você tinha editoras, antes do sistema de ensino, antes da plataforma de educação. Imagina que não existissem as plataformas de educação, os sistemas de ensino, na época da pandemia. Quando a pandemia começou, eu estava em direção de escola. Eu ouvi essa fala de um pai. Ele disse, olha, estou muito angustiado com tudo que a gente está vivendo, mas eu falei para minha esposa, se isso fosse no tempo que a gente tinha a idade da nossa filha, eu imagino a loucura, porque nós iríamos estar literalmente trancados dentro de casa sem nenhuma forma de comunicação. Então, acho que isso é um ponto importante. A percepção de valor da tecnologia que um sistema de ensino e uma plataforma de educação pode entregar, em diversos níveis, tá? Então, você diminui a distância para o acesso ao conteúdo de qualidade, você permite criar, e aí eu vou fazer referência aqui a uma autoridade de tecnologia do país, que praticamente todo mundo aqui deve conhecer, se não já fica a dica, a gente está aqui também para compartilhar conhecimento, o professor Silvio Meira, do Porto Digital, ele sempre fala do Figital. Eu acho isso muito inteligente. Nem é só o físico e nem é só o digital. Então, eu tenho o momento presencial, a escola nunca foi tão importante, presença, abraço, olho no olho, a neurociência explica isso. A minha interação aqui com o Rafael, olhando para a câmera, não causa no meu cérebro os mesmos efeitos de uma interação presencial, olhando o olho no olho. Então, a escola nunca foi tão importante. Ela não diminuiu de importância, pelo contrário, ela aumentou. Mas, vamos falar uma coisa básica aqui. Voltamos todos. Aí, os alunos se afetaram, cada um de uma maneira, alguns conseguiram acompanhar mais o online, outros menos. Precisamos fazer recomposição de aprendizagem. Mas aí, vamos fazer aqui um exercício, Rafael. Minha filha, que está na 3ª série, voltou para a escola ano passado na 2ª série. Os anos de pandemia, o 9º ano, o final do ensino fundamental, e a 1ª série, o começo do ensino médio, ela fez online. Ela saiu da escola no 8º ano e ela voltou na 2ª série do ensino médio. Qual que é o grande pavor dela? Quando ela volta para a escola, o professor, a escola, tem que trabalhar a 2ª série. Mas ela tem que repor a 1ª série e o 9º ano. Vamos pensar aqui comigo. Isso é lógica matemática. Não tem como, no tempo de uma aula, no espaço da sala de aula, com o conjunto de alunos, eu conseguir desenvolver o conteúdo de 3 anos. Não tem como. Então, o que é que fica evidente? Coisa número 1, a recomposição de aprendizagem, ela é uma função da escola, do aluno e da família. Ah, mas então eu vou ter que estudar mais? Óbvio que vai. A pandemia afetou a humanidade. Todos nós tivemos um prejuízo enorme. Nós precisamos nos unir para resolver o problema. Poxa, mas aí como é que eu vou fazer? Porque quando eu vou para casa, eu não tenho a estrutura da escola, eu não tenho o meu professor. Aí onde é que entra? A tecnologia. Porque a tecnologia permite que você extrapole o espaço e o tempo. O professor consegue produzir materiais, acompanhar os alunos antes da aula, depois da aula, dentro da sala de aula, fora da sala de aula. E ainda com uma característica importante. Se eu estou melhor em física, o Rafael está melhor em matemática, eu estou com dificuldade em matemática, o Rafael está com dificuldade em física, na plataforma, cada um vai andando no seu tempo. E o professor consegue dar feedbacks diferenciados. Então, se for para a gente dizer um grande ganho tecnológico da pandemia, digamos assim, eu diria que não foi nem um ganho tecnológico, porque essa tecnologia ela já existia. Na pandemia, isso é um aspecto importante. Tem muita gente que só se tocou para determinadas coisas na pandemia. Aí fica parecendo que é uma novidade. Não foram desenvolvidas tecnologias novas. Aí é onde vem o conceito de inovação. As pessoas acham que inovação é quando surge uma tecnologia nova. Não é. Inovação é quando o comportamento das pessoas muda, mesmo que seja com ferramentas que já existiam, para conseguir resultados diferentes.
A inovação ela é quando impacta as pessoas. Então, a percepção na pandemia, a percepção da tecnologia, do valor da tecnologia, a quantidade de professores que se moveram. Qual foi a fala que a gente mais ouviu sobre os professores na pandemia? O professor teve que se reinventar. Reinventar. Eu estava no contingenciamento, eu estava em direção de escola. Eu vi o meu grupo de professores reunidos e eu perguntei, quem já deu aula online? E eu vi o grupo de professores que levantou o braço. Eu falei, quem já está acostumado a gravar vídeo? E eu vi a quantidade de professores que levantou o braço. E eu vi a quantidade de professores que levantou o braço quando eu perguntei quem não tem experiência nenhuma com digital. E os professores tiveram que ir para cima, tiveram que Tiveram. aprender tecnologias que já existiam, comportamentos que se modificaram. A inovação veio daí. Então, acho que isso aí são duas maneiras de dar a resposta que você pediu. A percepção de valor em relação às plataformas de educação e a inovação que vem, na verdade, de quando as pessoas têm o seu comportamento impactado, entendem que precisam mudar e tudo mais. Inclusive reforçando que foi louvável toda essa velocidade das escolas e dos professores nessa adaptação, nessa reinvenção, para conseguir fazer com que a escola continuasse funcionando, sem dúvida nenhuma. E, professor, Gigante. falando nas tecnologias e de maneira geral, mas dentro do SaaS, conta pra gente como que isso acontece na prática, como essas tecnologias são incorporadas na rotina da escola, qual o efeito disso ali no dia a dia dos alunos, né? Quais são os resultados causados pela tecnologia desde que elas foram incorporadas e passaram a fazer parte aí do dia a dia da escola, em especial no SaaS, para a gente entender como que é o trabalho aí dentro do sistema. Legal, legal. Isso é uma história bacana de contar. Porque o SAS, enquanto sistema de ensino, ele nasce de uma escola com muito resultado de expressão nacional e eu diria até internacional, porque ano a ano tem aluno ali, né, ganhando medalhas em Olimpíadas internacionais de física, de química, de biologia, e já com muito tempo de estrada e, e uma escola no Ceará, que a gente sabe a tradição que tem, né, a cultura de estudo, o resultado, enfim, eu mesmo sou, né, fruto disso. E aí nasce o sistema de ensino. Então, naturalmente, quando você vai olhar o início da história do SAS, como é que a gente nasce? A gente nasce como um material didático de um conteúdo muito forte, fazendo jus ao que já se conhecia da escola. Rapidamente vem a evolução pela necessidade e pela oportunidade, então, à medida que as oportunidades vão aparecendo em tecnologia, de se converter em uma plataforma de educação. Então, nós passamos a ter dois pilares da companhia que a gente fala sempre, todas as escolas parceiras conhecem isso, quem já teve a oportunidade de conversar com alguém do SaaS, a gente sempre fala isso. Nós produzimos conteúdo e tecnologia. E aí, o que é que fecha esse ciclo? Que é exatamente como a gente começou falando aqui. De onde é que vem a inovação? A inovação vem das pessoas. Então, aí vem o nosso terceiro pilar, que é o serviço. Então, quando nós temos as consultorias que acompanham as escolas, que aí preenche o arco, né? Nós produzimos o conteúdo de qualidade, completamos ali o Phygital, para usar a referência que a gente fez, com a plataforma de educação, e temos as pessoas entendendo em cada escola qual é o ponto em que a escola está quando ela começa com a gente, como é que a gente pode colocar isso para funcionar na escola. Para ser bem objetivo, eu vou citar aqui, acho que 3 coisas eu acho que dá para dar uma visão completa disso. Quando a gente olha para o ensino médio, nós temos uma ferramenta que é uma das mais azeitadas que a gente tem hoje, com maior engajamento e com um resultado, eu diria, mais vistoso para a sociedade, que são os nossos simulados de vestibular. Você tem uma ideia? Vou contar a história de trás para frente. Um aluno de uma escola parceira, se ele se engaja, na terceira série, está se preparando ali, reta final para o Enem, por exemplo. São 6 simulados que ele faz ao longo do ano. Se ele se engaja, o que é engajar? Ele não falta o simulado, ele chega na hora, ele faz valendo, como simulando. Porque a gente entrega um instrumento de avaliação que é poderosíssimo. Se eu te entregar, Rafael, um caderno de prova do simulado Sais Enem e um caderno do INEP, do Enem, e te perguntar, Rafael, qual esse aqui é do SAS e qual é... Se tu não lê direitinho e não olhar a logomarca, porque a gente usa a mesma gramatura de papel, a mesma fonte, a mesma quantidade de páginas para simular as condições. Então, se o aluno engaja,
vai lá, faz valendo, se dedica e tudo mais, sabe o que acontece? No quarto simulado, antes do ano acabar, eu sei dizer com a precisão de 97%, em muitos casos, qual é a nota que esse aluno vai tirar no Enem. Tem noção do que isso significa? Eu tenho uma inteligência de dados e uma base de dados que me permite ajudar a construir resultado. Então, se o aluno já está bem, eu ajudo ele a manter. E se o aluno está precisando de ajuda, a gente sabe ser cirúrgico em dizer onde é que ele precisa buscar resultado. Eu, especialmente, e o pessoal do meu time também, uma parte da nossa função é visitar as escolas, falando com os alunos de pré-vestibular, fazendo essas leituras de relatório. Cara, é muita história bacana para contar. Porque, assim, você cria resultados extraordinários. Então, acho que isso é um ponto grande para entender a tecnologia. O que fez com que a gente, nos últimos anos, desse muita atração para a coisa dos dados. Então, a geração de dados, a visualização dos dados e a inteligência dos dados. Isso aí é absolutamente fundamental. Uma segunda maneira de enxergar isso, olhando ali para o ensino fundamental, nós temos um ambiente gamificado, que chama de Eureka, que é sucesso nacional. Os alunos engajam assim, com naturalidade. O professor não tem trabalho fazer aluno engajar no Eureka. E aí você diz assim, que bacana, moderninho, tem um ambiente gamificado. Mas entenda, é um algoritmo para que o aluno resolva questões. Então, cada missão, cada fase do jogo, ele resolve questões do capítulo que ele acabou de estudar no livro. E o algoritmo leva ele de uma questão de nível fácil para uma questão de nível difícil. E se nós dois somos alunos da mesma turma, e a gente abrir os nossos aplicativos ao mesmo tempo, a minha questão é uma, a sua questão é outra. Não repete questão para mim, não repete questão para você. Então, eu crio uma trilha personalizada. Sabe o que acontece? Alunos que engajam nesse ambiente gamificado, quando vai fazer as avaliações sistemáticas, que é a nossa avaliação de aprendizagem, eles têm nota quase 20% mais alta do que quem não engaja. Então, é a tecnologia usada com intencionalidade pedagógica e que mostra resultado. Então, a gente tem uma métrica, a gente tem uma medida. Então, acho que essas duas coisas aí, elas servem para dar uma boa dimensão quando a gente olha para o aluno. E aí eu queria fechar com a terceira, que é falar da plataforma Focus. A gente chama o time Focus, significa Formação Continuada SAS. Então, nós temos um time olhando só para a formação continuada de professores. Isso é fundamental, porque o professor quem vive a experiência com o aluno. E a gente sabe como é desafiador para o professor e para a gestão. Então, toda escola parceira, os professores têm acesso a um ambiente de aprendizagem, uma LMS, dentro da plataforma, com conteúdos que estão se renovando o tempo inteiro. Delfrani, então devem ser conteúdos que ensinam o professor a usar os produtos do SAS. Não só. A gente tem formação geral, formações de ponta. Então, para você ter ideia, agora a gente vai lançar um curso agora em setembro de inteligência artificial como ferramenta pedagógica. Então, o pessoal está antenado o tempo inteiro. E com um viés importante, aí eu falo isso com muita alegria, porque fico muito orgulhoso do Focus fazer isso. Todo o material que é preparado para os professores é preparado também um material para o gestor, para que o gestor consiga ajudar na formação do seu professor. Então, se não tivéssemos uma plataforma de LMS com a qualidade que tem, a gente não conseguiria alcançar tantos professores quanto a gente alcança. Então, acho que essas três coisas aí, elas servem e é o que cabe no tempo que a gente tem, porque se eu fosse dizer tudo que tem, eu precisava de um tempo maior. Sem dúvida. Bom, eu vou me encaminhar aqui para a última pergunta, depois também abrir um espaço aí para considerações finais, mas eu queria saber rapidamente assim, o que significa essa revolução da inteligência artificial, o que é o chat GPT e qual que é a relação de tudo isso na educação. Boa. Vou te falar. Desde 5 de janeiro até agora, a gente já fez dezenas de formações sobre o uso da inteligência artificial como ferramenta pedagógica nas escolas, porque o hype está muito grande e está todo mundo querendo entender como é que esse negócio funciona. Veja, eu acho que tem coisas importantes aqui para a gente dizer objetivamente. Coisa número 1, inteligência artificial não é novidade.
Isso é uma coisa importante da gente saber. Inteligência artificial a gente tem desde 1950 e ela vem evoluindo ao longo das décadas. E Delfrani, mas por que eu só ouvi falar disso agora? Para mim ela é novidade, sim. E eu acho importante entender o motivo para a gente poder entender a resposta que a gente quer. Agora ela veio para a mão de qualquer usuário. Qual que é a inteligência artificial mais conhecida? Qual foi o nome aí que você usou? Chat GPT. GPT. A inteligência artificial, a tecnologia, é esse GPT. A grande novidade está em você poder acessar a inteligência artificial com um chat. Então, um chat se tornou uma coisa muito comum, porque, vou dizer assim, o meu pai vai fazer 80 anos em novembro. A relação de tecnologia dele é quase zero. Ele tem um celular que ele sabe atender a gente. Mas nos últimos anos ele aprendeu a usar o WhatsApp do jeito dele. Ele não digita, porque tem dificuldade de escrever, mas ele manda áudio. Resolveu a vida do papai. Não precisa ficar apertando muito botão. Isso em tecnologia a gente chama barreira de entrada. Lá quando eu disse que eu comecei a fazer as primeiras homepages na década de 90, eu passei horas para tentar construir uma homepage. Hoje você vai ter alguma inteligência artificial que você vai entrar lá, não só o ChatGPT, existem centenas delas, muitas delas disponíveis agora gratuitamente, e em todas elas vai ter um chat. Então você vai entrar lá e vai dizer o que você quer. Linguagem natural. E vai sair o produto pronto. Que seja uma imagem, que seja um vídeo, que seja um texto. Então, o que eu acho que é importante a gente entender e por que não temos como não falar disso? E aí vou linkar de novo com a história do gap geracional. Os nativos digitais, o Isaac, de 14 anos, a Larissa, de 17, eles vivem esse mundo sem barreira de entrada. Eles falam com a máquina e a máquina dá o retorno deles. Então, o que é que isso produz para a gente? Estamos nós aqui querendo dizer para as crianças, para os jovens, para os nossos alunos, que é importante dedicar o tempo ao estudo, que tem que ler, reler, marcar com marca-texto, resolver questão, errar, fazer de novo. Tu entende que isso é uma barreira de entrada. E a mentalidade dos jovens não, mas eu não quero essas dificuldades, porque o mundo hoje é muito fácil. E aí o que acaba acontecendo? Os jovens estão entendendo que não precisa estudar. Aí você criou uma diferença gigante entre o que a inteligência artificial pode oferecer e o que ela de fato está sendo. Que agora me diz aqui, qual que é a grande fala que a gente escuta de todo mundo? Porque com o ChatGPT o aluno não vai mais escrever redação. Porque agora ele vai botar o ChatGPT para fazer. Mas aí me corrija se eu estiver errado. Se o meu aluno hoje, eu tenho convicção de que ele vai pegar essa ferramenta e ele vai usar para burlar a tarefa, para burlar o aprendizado, eu não tenho que estar tentando ensinar leis de Newton para ele agora. Antes eu preciso ensinar para ele ética, respeito, a importância do ensino e aprendizagem, o que significa viver na era da economia do conhecimento. O que é a coisa mais importante hoje, Rafael? O que a gente está fazendo aqui? A gente está produzindo conhecimento para quem quiser assistir. Isso aqui não tem valor só para quem é professor e para quem é diretor. O meu pai, que conserta relógio, se ele assistir essa nossa conversa, ele vai aprender coisas que vão ter valor para ele. Então, essas coisas todas, elas estão envolvidas na aplicação da inteligência artificial. Então, é uma tecnologia que tira a barreira de entrada. Então, vamos pensar, em 2020 eu tinha professores que tinham dificuldade de acessar plataformas porque não tinham intimidade com tecnologia. Este professor hoje, ele pode conversar, ele pode dizer para a máquina o que é que ele quer e ele vai extrair esses resultados. Então, tirou a barreira de entrada para o professor. Ao mesmo tempo, abriu uma série de possibilidades de uso de uma ferramenta para que o aluno possa construir conhecimento. Mas veja, nunca foi tão importante a presença do ser humano, porque para os alunos é só encontrar informação. E a gente está pensando em construção de conhecimento. Mas então requer uma postura do professor
E aí a gente fala muito, vou usar um termo que a gente usa hoje em dia e é importante para quem não conhece conhecer, né? A gente fala muito de upskilling e reskilling. O mercado pede isso de todos os profissionais. Do professor, então, nem se fala. O que é que significa isso? Reskilling é eu repensar as habilidades que eu já tenho e como é que elas precisam ser ampliadas, renovadas. E upskilling significa aprender novas habilidades. Então, de um jeito básico, tá? O que a escola, você usou o termo ensino tradicional, né? O que a escola sempre propôs? Encontre a resposta certa. Isso é o que dava o certinho. Isso era o que dava o 10. O que é que agora, o século XXI, a era da economia do conhecimento e a chegada das inteligências artificiais, o que elas pedem da gente? Faça a pergunta certa. Porque até o chat GPT, se você não fizer a pergunta do jeito certo, ele vai te dar uma resposta imprecisa. Então, eu acho que esse aí é que é assim, uma visão geral do que é, eu acho que é o desafio e a oportunidade da gente ter acesso a essas inteligências artificiais. É da gente repensar nossa prática, nosso mindset, nossos conhecimentos. Ou seja, então, professor, significa que não necessariamente agora a gente tem que estar preocupado em ficar impedindo os alunos de usarem o chat GPT ou inteligência artificial de uma maneira geral. É como a gente lida com isso no final das contas, né? Agora, se a gente entende para que ele é usado ou como ele é usado, então o que que a gente faz para se defender dos problemas? No caso, como você citou, ética, explicar como isso funciona e, por outro lado, usar essa tecnologia a favor. Eu acho que esse é o ponto, né? Exatamente. Inclusive, porque tem uma coisa, a gente fala muito esforço e impacto, né? Qual é o menor esforço que eu posso fazer agora de imediato que vai causar maior impacto? O que é mais fácil, Rafael? Eu, que não tenho muita intimidade com tecnologia, aprender a usar inteligência artificial para usar com os meus alunos, ou pegar o meu aluno de 14 anos, nativo digital, e ensinar ele a usar do jeito certo. E aí, eu vou ter mais uma pessoa para aprender a usar junto comigo. Então, Sem eu dúvida. acho que o uso consciente da tecnologia é o melhor caminho. E até porque impedir é tapar o sol com a peneira. Sem dúvida. Perfeito. Professor, eu vou fazer minha última pergunta. Eu queria saber qual é o estado da arte da inovação quando a gente fala de inovação na educação. O que está sendo discutido, ferramentas, enfim, no geral, o que que as escolas estão aí conversando, debatendo no dia a dia, que a gente acredita que vai impactar muito no futuro, ou que já é o presente, mas assim, estamos vivendo ainda o que que é, além, claro, da inteligência artificial que a gente já viu aí que né? Tá fazendo muito barulho. É, eu acho, e assim, é interessante você perguntar dessa forma. Eu vou dizer exatamente o que a gente tem vivido. Já ficou claro aqui ao longo da nossa conversa que nós vivemos isso todos os dias com as nossas escolas. Eu vou colocar numa palavra que em todos os cenários ela está aparecendo para mim, em toda pauta, em todo público, que é regulação. Veja só, se a gente fala da inteligência artificial, o que é que se pede hoje? Que haja uma regulação no treinamento das inteligências artificiais para garantir que elas não tenham vieses, para garantir que elas não disseminem informação falsa, para garantir que haja justiça algorítmica. Então, precisa de regulação. Certo. Hoje, coincidentemente, hoje, na verdade faz quase 2 dias, mas hoje é que apareceu para a imprensa, então é que conta que apareceu para todo mundo. A Unesco soltou um guia de regulação do uso das IAs nas escolas pelo mundo, né? Que acaba sendo sempre uma referência, porque ela tem um panorama ali das escolas o tempo inteiro. E aí vou fazer um link com uma coisa de menos de um mês atrás, que ela também tinha lançado um guia para a regulação do uso dos celulares nas escolas, que a imprensa, pelo menos aqui no Brasil, leu como: Unesco sugere banir a tecnologia e os celulares das escolas. Não, não, não. Regular. E aí vou chegar no último aspecto da regulação que eu quero falar. Se nós, enquanto família, não regularmos o uso da tecnologia
dentro de casa por parte das nossas crianças, porque muitas vezes se entende que ter um celular é necessário. E nós temos crianças cada vez menores, crianças nos anos iniciais, que têm o próprio aparelho celular, e que têm o próprio WhatsApp, e que têm a própria rede social. E aí perde-se a regulamentação sobre o uso. Daqui a pouco está a criança no 5º aninho dizendo: não mexa na minha propriedade privada, não invada a minha privacidade. E a gente sabe que isso se torna um problema. Porque quando a gente olha para o outro lado, as redes sociais funcionam baseadas em quê? Nos algoritmos de recomendação, dopamina, sistema de recompensa. Não afeta você nem a mim, que somos adultos. Mas as crianças que temos o desenvolvimento cerebral ainda em formação, elas ficam afetadas. Aí muitas vezes, aí você vai entender por que eu estou falando isso. Muitas vezes o que é que aparece na escola? Que o aluno é desinteressado, que o aluno é desatento, mas na verdade tem uma regulação que precisaria talvez ter começado em casa. E aí eu vou fechar porque eu estou dizendo regulação. Eu não sei o quanto as pessoas têm acompanhado isso, mas acho que é uma coisa importante de falar. A cidadania digital. Ah, Idelfurani, eu sei do que você está falando. A BNCC traz nas suas competências gerais, uma delas é a cultura digital. Não é disso que eu estou falando. Ah, eu sei do que você está falando. A BNCC acabou de trazer o pensamento computacional, a BNCC computacional. Não, não é disso que eu estou falando. É cidadania digital. E eu vou dizer de duas maneiras diferentes, tá? Qual foi o alto executivo do Vale do Silício, os caras que mandam na tecnologia no mundo, que você já viu postar foto do rosto dos filhos numa rede social? Você não vai lembrar. O único que fez isso recentemente uma vez, e a gente não vai falar o nome aqui, mas as pessoas sabem quem são, ele botou 2 emojis na frente do rosto dos filhos. Porque sabe que tudo que você publica, você está deixando uma pegada digital, que isso pode se tornar uma outra coisa depois. E aí vem o nosso marco civil da internet, que você passa a ter responsabilidade sobre aquilo que você produz, sobre aquilo que você consome na internet. E para os nossos jovens, muitas vezes parece que o online é uma outra vida que ele vive. Então, o que eu não digo no presencial, eu posso dizer no online. E a gente sabe que isso traz uma série de problemas, como, por exemplo, o cyberbullying. E aí, para fechar a minha história da regulação, é isso que eu queria dizer, que eu não sei se as pessoas estão acompanhando. Você pediu para eu falar de uma coisa que é o que está agora e é o que vem por aí. A minha percepção está se encaminhando, a partir do Marco Civil da Internet no Brasil e do próprio ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente, que já é mais anterior, para se determinar em lei uma coisa chamada abandono digital infantil. Então, a necessidade de regulação do uso dos celulares. Então, se nós somos escola, então o que é que isso significa? Se não tem intencionalidade pedagógica, então não tem uso. E aí eu vou terminar do jeito que eu comecei. A gente pensa que precisa falar de tecnologia e vai ter que aprender um monte de coisa irada, nova. Na verdade, lidar com tecnologia, na nosso estado atual, significa lidar com os comportamentos. Os nossos próprios, enquanto adultos, para a gente poder ajudar as nossas crianças e os nossos jovens a aprenderem a usar essa tecnologia da forma correta. Então, eu diria que a palavra da vez, no que a gente está vivendo aqui, é regulação, em todos os níveis, desde uma coisa em nível internacional, até a regulação em termos de lei, até a nossa regulação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos e, consequentemente, dos nossos comportamentos, para que a gente consiga atingir o que a gente sempre quer, no final das contas, que é o quê? A aprendizagem, porque essa aqui é a coisa mais importante, essa é a finalidade da escola e dos educadores. Né? Perfeito, muito bom. Olha, confesso assim que me pegou, não, eu não esperava essa, né? Trouxe assim, eu acho que um tema realmente, e ele é importante, eu acho que está batendo na porta. Regulação, de fato, fez muito sentido e foi muito legal que você trouxe essa discussão que está rolando e que aparentemente realmente é necessário. Professor, super agradeço a sua presença. Esse papo foi muito bacana. Espero que a gente tenha mais oportunidades.
Vou abrir aqui um espaço para você se despedir da audiência, né, do Mercado Educação. Estou sabendo que tem uma novidade de uma live aí, queria que você contasse um pouquinho também, deixasse os contatos, enfim, esse espaço aí é seu com as pessoas que estão nos assistindo. Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, queria dar os parabéns que eu já lhe dei quando a gente combinou esse papo, porque achei a ideia do teu editorial muito inteligente, muito necessária, falar de educação e falar do mercado de educação. E a gente fala muito aqui dentro do SAS que você tem a educação como missão, mas que tem a empresa, a escola, o negócio como uma responsabilidade. As duas coisas têm que andar em conjunto. Então, achei Sem dúvida. formidável, estou super feliz. Espero que a gente tenha Muito conseguido obrigado. produzir um conteúdo relevante e que as pessoas, aqui eu sei que nós vamos ter público que já são parceiros nossos, mas também tem pessoas que estão conhecendo a gente agora, que acompanhem. A gente produz muito conteúdo aberto, então, nas redes sociais, das mais diversas, então, em vídeo, em áudio, você vai poder consumir conteúdos do SAS de várias maneiras. Em vários momentos a gente faz coisas, inclusive, que não são institucionais, então, na época mesmo, no começo do ano, a gente fez 3 lives falando abertamente sobre, e aí, e esse chat GPT? E a gente não estava ali falando de produto, não era uma coisa comercial, antes de mais nada, nós somos interessados em educação. Então, acho que essa é a primeira coisa. E aí, como é que, né, vamos usar os benefícios da tecnologia? Encontra a gente nas redes sociais para a gente poder estender essa conversa, ela não acaba aqui. E Delfrânio, como é que ele acha? Um camarada chamado Idelfrânio, não tem como não achar. Você vai colocar isso aí no Google, no chat GPT, só tem eu, não vai aparecer outro. E aí, queria terminar, já que você deu espaço, fazendo um convite para as pessoas, acho que está no momento adequado. No dia 15 de outubro, dia do professor, desde 2016, então esse ano vai ser a 8ª edição, eu faço uma live que chama Quase 24 Horas ao Vivo. Por que é quase? Porque são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos ao vivo, onde de hora em hora eu faço como você está fazendo aqui. Eu recebo algum convidado online de algum lugar do mundo para falar sobre educação, ciência, tecnologia, arte e afins. Então, esse ano eu vou começar a transmissão no dia 14, ao meio-dia, e fico direto, tarde, noite, madrugada, manhã, termino quase ao meio-dia do dia 15. É o meu jeito de comemorar o dia do professor há 8 anos. Nós vamos trazer vários convidados bacanas, então sinta os convidados também a participar, enviar suas perguntas, enfim, é mais uma maneira que a gente tem de contribuir gerando conteúdo, assim como a gente está fazendo aqui. Perfeito, professor. Vamos reforçar no Mercado Educação quando estiver mais próximo do dia 15, para todo mundo lembrar da live e poder participar, assistir aí, comemorar junto com você esse dia que é de fato muito importante dos professores. Inclusive, meu pai e minha mãe são professores, então Maravilhoso. sem dúvida nenhuma, é um dia especial para todos nós. E Agradeço mais uma vez. eu preciso de gente comigo lá, viu? Porque quando passa das 12 horas, eu já começo a precisar de gente para ajudar a continuar. Fazer rodar, né? Legal. Professor, super agradeço. Muito obrigado, viu? Valeu, um abraço.